Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para a nossa primeira aula de conhecimentos gerais para o concurso da Polícia Militar de Sergipe. Aqui no nosso canal nós teremos material de conhecimentos gerais que envolve História e Geografia e atualidades para o concurso da PM de Sergipe. Então você que não conhece a gente, já se inscreve no nosso canal, porque aí você vai receber as nossas aulas. Então aqui a gente vai ter muito material gratuito para vocês. Tudo focado no edital do Instituto Selecom. A gente vai ter essa aula aí, essas várias aulas voltadas para isso. Aqui você que já segue o nosso canal de outros concursos, inclusive muita gente veio falar comigo, professor, faz material do Sergipe, assim, muita gente assim que lançou o edital já me mandando edital, e eu agradeço por isso também, porque acreditam e confiam no nosso trabalho, muito obrigado. E você que não conhece o nosso trabalho, já se inscreve aqui no nosso canal, tem muitas videoaulas que você pode acompanhar. Dizer também que nós teremos a apostila para conhecimentos gerais e estamos trabalhando também numa apostila de atualidades, voltada com questões da banca Selecom, do Instituto Selecom, para você, para a gente fazer um material bem focado para o seu concurso, que você tem um prazo ainda para fazer essa prova. É um prazo bom, um prazo longo para vocês, tá certo? Que é bem interessante, que significa que você deve ler o edital com calma. Isso eu sempre gosto de falar nas nossas primeiras aulas. Leiam o edital. A gente está lançando esse vídeo assim bem rápido, por quê? Porque já li o edital, dei uma olhada, foquei na minha parte, certo? De conhecimentos gerais. Inclusive hoje a aula é sobre indígenas, certo? Então a gente está falando sobre a primeira parte aqui específica de vocês. E aí o que acontece? Por que isso é importante, minha gente? Porque você precisa saber como é que você pode, por exemplo, tá no começo, ver se tem como pedir isenção, forma de pagamento, como é que você pode estudar, se você atinge todos os critérios. Isso é importante também, viu, gente? Porque às vezes o aluno estuda e quando vê tal coisa ele não cumpre o requisito. Então tudo isso é importante para você conseguir fazer uma boa prova. Você precisa se preocupar com isso, tá certo? E no mais, estudar. Manutenção. Prova, minha gente, concurso é manutenção. Inclusive digo isso falando pessoalmente na semana que eu fui chamado para o concurso do Estado, sou de Pernambuco, fui chamado para o concurso de professor do Estado de Pernambuco e graças a Deus demora, mas uma hora a vitória chega. Então por que isso é importante? Porque a gente precisa ter consistência. É perseverança, é seguir estudando, que uma hora você vai chegar, beleza? Então, pode ser esse o concurso para você, mete bronca, vamos embora. A gente já falou sobre indígenas, então falei um monte de coisa aqui, só nesse primeiro vídeo que a introdução é um pouquinho maior, nos outros a gente vai mais ligeiro, beleza? Vamos embora. Então, como é que a gente começa falando sobre vida indígena, povos indígenas em Sergipe? E aí, eu quero que a gente comece entendendo, existe povo indígena antes da chegada dos portugueses. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode falar apenas a partir de 1500. A gente tem que olhar antes, quando os europeus, eu vou falar de europeus, porque já eu falo de outro povo que não são portugueses, chegaram no Brasil, certo? 22 de abril de 1500. Quando eles chegaram aqui no Brasil, os povos indígenas já habitavam essa região. E quais povos indígenas eram esses? Especificamente, no território de Sergipe, a gente vai ter os Tupi e os Macro-G, que são dois troncos linguísticos. Vejam, são dois grupos que desses grupos saem outros vários povos. Então uma coisa que eu quero que você entenda, que eu falo aqui, que eu acho que é importante você entender. Existem diversos povos indígenas, existem vários povos indígenas. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque bancas e bancas e bancas gostam de falar como se os povos indígenas fossem uma coisa só. E por que eles gostam de falar isso? Porque geralmente no colégio a gente aprende que existia um povo tupi-guarani no Brasil e esse era o povo que existia aqui um só. É falso. Existem vários povos indígenas no Brasil. Em Sergipe, especificamente, a gente vai ter os tupi e os macro-G, tá certo? A gente tem alguns povos, como por exemplo, no litoral sergipano, o principal povo indígena são os tupinambá. Grava isso que é muito importante. Inclusive, característica importante dos tupinambá, eles eram guerreiros. Então os tupinambás são guerreiros, isso é muito importante. A gente vai ter no interior os Arabaticara, é um outro povo também muito importante, tá certo? E os Cariri. Já ouviu falar no sertão do Cariri? Por quê? Tem a ver com os povos indígenas que habitavam o sertão de Sergipe, na verdade do Nordeste como um todo, mas esses povos Cariri habitavam. Já escutou a música do Luiz Gonzaga que ele fala, só deixa o meu Cariri no último pau de arara? Tem a ver com essa relação aí, tá certo? Inclusive, o próprio nome de Sergipe é um nome indígena. O nome Sergipe é um nome indígena. O que significa?
Rio dos Siris é o nome de Sergipe. Rio dos Siris é um nome indígena. Agora, veja só, estudando, dando uma olhada, é possível analisar que existem algumas versões que dizem que, na verdade, Sergipe significa Ferrão do Sirigi. Certo? Por que Sirigi? É o principal líder indígena que vai combater os portugueses. Então, seria Ferrão do Siri. Ferrão do Sirigi. Tá certo? Ferrão do Sirigi ou Rio dos Siris. Beleza? Então, isso é pra gente entender que o nome indígena, ele já é indígena, ok? E aí, a gente vai ter, quando os portugueses chegaram aqui, qual era o modo de vida desses povos indígenas? Eles eram seminômades. Então, eles caçavam e coletavam, sim. E eles também viviam da caça e da coleta, né? E eles também tinham pequenas plantações e criação de animais de pequeno porte, pequeno e médio porte. O que significa isso? Eles não tinham produção em larga escala, certo? Eles tinham pequenas produções, que a gente vai chamar de agricultura de sobrevivência ou agricultura de subsistência. Grave esse nome que é importante. E também nós vamos ter a criação de animais de pequeno e médio porte. Então você não vai ter criação de cavalo, boi, esses animais, os indígenas daqui do Brasil, de Sergipe, não conheciam. Mas de pequeno, médio, uma paca, por exemplo, certo? Animais menores aqui nesse processo. Tudo bem? Isso é importante para a gente conseguir pensar. Que a gente vai ter aqui nesse momento, né, da relação dos povos indígenas. Eles eram politeístas, significa acreditavam em vários deuses, e eles eram inúmeros povos, como por exemplo, você vai ter uma diversidade, vamos dizer, 2 povos indígenas importantes de Sergipe nesse período, que são aqui nesse momento, são os Boimé e os Carapotó. Esses vão, por exemplo, brigar entre si. Então você não pode dizer jamais que os povos indígenas viviam em completa harmonia antes da chegada dos portugueses. Isto é falso. As bancas gostam de trabalhar com isso. Isso é falso. Os povos indígenas viviam em conflito, tinham muitos conflitos, tinham guerras nesse período. Inclusive, uma coisa que existia nesse momento era a antropofagia. O que é isso? Antropofagia é quando você come a carne humana com um ideal ou um objetivo religioso. Vou explicar para vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, tem aluno que às vezes fala: poxa, professor, eu queria levar sua cabeça para a hora da prova. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Deixa minha cabecinha aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Se você fosse um indígena antropofágico, o que você ia fazer? Pegar e comer meu cérebro. Então os indígenas, eles faziam isso. Eles comiam o braço do guerreiro para comer, para ter a força do guerreiro. Eles pegavam a perna do guerreiro para ter a velocidade, o cérebro para ter a inteligência, e por aí vai. Então isso é um exemplo. Então não é uma coisa alimentação. Não é comer carne humana para se alimentar. É comer carne humana com ideal, com um fim religioso. Tranquilo? Entendeu isso? Pausa para água. E para dizer que você pode ajudar o nosso canal a crescer de 2 maneiras. A primeira, se inscreva no nosso canal. Vou dar um tempo para você se inscrever, vá. Muito bem. Curta, comente e compartilhe. Faça isso. Gostou do vídeo? Deixa aquela curtida, deixa aquele comentário. Você que me mandou mensagem dizendo: professor, faz matéria para a história de Sergipe. Agora faz um comentário aqui. Divulga o nosso canal. Como eu gosto de brincar, e espalhe o boato. Isso ajuda bastante a gente a crescer. A segunda forma de ajudar o nosso canal a crescer é adquirindo um dos nossos materiais, que fica sempre aqui na descrição, o meu WhatsApp, para você adquirir um dos nossos materiais, ou também contribuindo com o Pix, que fica também na descrição. Então aqui embaixo fica o nosso WhatsApp, que você pode adquirir, nossa apostila, nosso aulão, ou você pode também contribuir através do Pix, que eu também sempre deixo aqui na descrição, beleza? Bora voltar pro vídeo. E aí, a gente vai ter essas características desses povos antes da chegada dos portugueses. Uma característica que é muito importante. Os povos indígenas, eles ficavam sempre perto de água. Por quê? Gente, água é vida. O professor não aguenta falar aqui 10 minutos sem tomar um gole d'água. Mas água é vida, minha gente. Tanto é que, vejam só, onde é que vive a imensa maioria da população brasileira? Perto do litoral. 70% da população brasileira vive até 200 quilômetros do litoral. Por quê? Porque viver perto da água é melhor. Água é vida, é irrigação, é fertilidade, é animal, é pesca, é tudo isso. Tudo bem? Então, viviam perto de qual rio? O Rio São Francisco.
certo? Então eles viviam perto do mar, no litoral de Tupinambá, ou os que viviam no interior viviam perto do rio, mais especificamente o Rio São Francisco. Grava isso, é muito importante para a sua prova, ok? E aí a gente vai ter, ainda hoje, o principal povo indígena. Vamos falar sobre isso que eu acho que é muito importante. Sergipe tem povos indígenas ainda hoje? Resposta: sim. Não pestaneje. Então, existem indígenas ainda hoje no estado de Sergipe? Sim. Outra informação: Sergipe é o estado do Brasil que tem a menor população indígena. São cerca de 4.700 indígenas, segundo o censo de 2022. Então, olha a informação. Sergipe é o estado que tem a menor população indígena, mas ele tem. Outra coisa que você não pode dizer de jeito nenhum, que Sergipe, na atualidade, não tem influência indígena. Isto é falso. Pelo amor de Deus. Isso é falso. Você não pode dizer. Tem muita influência indígena. Em que, professor? Começa pelo nome. O brasão de Sergipe tem a imagem do índio Sirigi, que era o principal adversário dos portugueses. Mas ele está lá, no brasão do estado de Sergipe. Nós temos, por exemplo, sobre a vida indígena. Então, quando a gente come mandioca é a nossa macaxeira, que está em quê? Farinha. Come-se ou não muita farinha? Claro que sim. Isso é influência indígena. A tapioca, o beiju, tudo isso tem influência indígena, certo? Até a quantidade de banhos que a gente toma tem influência indígena. Toda essa relação tem influência indígena. Então, existem sim muitas coisas da população indígena ainda hoje no nosso território, tá certo? Grava isso porque é muito importante, porque as bancas adoram cobrar esse tipo de coisa. O massacre indígena foi tão grande que hoje em dia não existe mais influência indígena. Falso. Tudo bem? Houve massacre? Houve. Quer dizer que não tem mais nenhum indígena? Falso. É assim que a banca gosta de pegar na sua prova e você não vai errar. Beleza? É isso, ó. É gravar esse tipo de coisa pra gente aqui poder acertar direitinho. Beleza? Qual é o principal povo indígena hoje? Os Xocó. Os Xocó são o principal povo indígena que vive na Porto da Folha, cidade de Porto da Folha, que é Caiçara, certo? Uma região lá, Caiçara. Mas a cidade é Porto da Folha. Eles vivem lá. É um grupo até pequeno, certo? Não passa de 400 pessoas na região, mas vivem na atualidade. Então esse é o principal povo, tá bem? Que vive naquela localidade, que resiste ainda hoje. Então uma coisa que nós podemos dizer é: os povos indígenas existem e seguem resistindo até os dias atuais. Porque também tem outra coisa. Nós temos, vê só, os Xocó são os índios aldeados, significa eles vivem numa comunidade indígena. Só existe esse tipo de povo indígena. Existem também os que são chamados indígenas em retomada, que são os indígenas que vivem nas cidades, no perímetro urbano, mas sabem que são de descendência indígena e buscam a sua ancestralidade. Então eles se reconhecem enquanto indígena. Ah, professor, mas ele tem iPhone. Isso é uma baboseira, pelo amor de Deus. Você não vai colocar esse tipo de coisa. Vê só, o indígena, hoje em dia, ele segue indígena mesmo se ele usar uma camisa de botão e tiver um celular bacana, tiver um Instagram, qualquer coisa. Tá errado. Ele não tem problema nenhum ele ter isso. Dizer que ele não pode ter isso é que tá errado, ok? O que você precisa entender é que esses indígenas, eles reconhecem que são de origem indígena. Então, minha avó foi pega no laço. Isso acontece muito. Então, o que acontecia? A avó era uma indígena. Essa avó foi retirada do seu povo, foi levada para a cidade grande, foi tirado o seu nome indígena e essa pessoa, hoje em dia, o neto dela não sabe mais nada. Por quê? Porque toda a tradição que a gente tinha se esvai quando a avó falece. Tanto é que existe um ditado indígena que diz: quando morre um velho, é como se tivesse incendiado uma biblioteca. E não é mentira. Sobretudo no nosso país, onde a tradição indígena ela é pouquíssimo escrita. Beleza? Então a gente tem que dizer que existem indígenas. O principal povo indígena em Sergipe são os Xocó. Indígena é um estado com menor população indígena, mas existem ainda indígenas e muitos deles são indígenas em retomada, significa vivem no contexto urbano. E aí a gente vai ter a presença indígena em Sergipe, mais uma aguinha, que vai ser o grande embate. A gente vai aprofundar isso nas próximas aulas. O grande embate desse período, que vai ser os povos indígenas contra a chegada dos portugueses.
Quando esses portugueses vêm para o território do Sergipe, quem é o principal líder? Tupinambá Sirigi. Quem é o representante português que vem com sua esquadra e com o exército? Cristóvão de Barros. Cristóvão de Barros é o cara que vai entrar no território depois de algumas derrotas portuguesas, mas esse cara vai entrar com muito exército, entra no território do Sergipe e consegue, de fato, vencer a resistência e instalar os jesuítas, né? A chegada dos jesuítas, de fato, no território de Sergipe. Isso lá em 1590, porque antes a gente vai ter uma presença francesa. Isso a gente vai abordar com maior profundidade nas próximas aulas, tá certo? Por quê? Porque a gente já está falando da chegada dos portugueses aqui nesse período, que a gente vai falar sobre franceses, portugueses e a catequese dos jesuítas. Beleza? Tranquilo? Então tudo isso, veja uma questão de prova aí para vocês sobre esse conteúdo. Beleza, meu povo? Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta, já ativa o sininho, porque vem mais aula aí próxima semana, até perto da prova, a gente tem material para vocês. Beleza? Tamo junto e forte abraço. Tranquilo? É isso.